Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar a fazer um bate-papo nessa segunda-feira aí, sempre trazendo para vocês aqui temas da nossa política, política regional, política nacional. Política regional está meio parado, né? Esses dias todos aí, com essa questão da pandemia. O processo eleitoral praticamente foi interrompido, né? Poucas articulações, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas não tem muita coisa não. Está acontecendo mais aí que nós temos, logicamente, fundamental, até toda a estrutura nossa aqui, por exemplo, na coluna do CT está voltado para isso, que é a cobertura da Covid, né, que é muito importante, um momento tenso que o Brasil vive, e a crise nacional aí que o nosso presidente insiste em criar, né? Não basta uma crise sanitária e aí o presidente vem criar uma crise política. Nós temos uma crise sanitária, nós temos uma crise econômica resultante da sanitária, mas o presidente não está feliz não, ele quer também uma crise política. E ontem ele foi novamente, nesse domingo, né, para frente do Palácio do Planalto, onde havia ali um Corona Fest, como eu tenho chamado, né, uma manifestação em favor dele, pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento Supremo, ou seja, uma manifestação antidemocrática, de cunho claramente fascista, né? E imbecilóide, né? Porque imagina o seguinte, se você quer fechar o Congresso, você quer fechar o Supremo, você quer uma ditadura, então você está querendo que você não tenha o direito de também protestar. Essa é esse o pedido que os imbecilóides estavam ali fazendo, mas é o direito deles. Agora, o que não é direito é o presidente da República estar lá, avalizar e dizer o que ele disse, que olha, basta, não tem mais paciência, vamos ver essa semana aí, porque não quer interferência de outros poderes nele, né? Ou seja, o presidente da República, ele não consegue entender o que é o sistema de freios e contrapeso, e nem o que é autonomia e harmonia entre poderes. Isso não significa que cada poder pode fazer o que quer, porque os três poderes, eles têm uma autonomia até certo ponto. A partir do momento que um dos poderes infringe o sinal, extrapola o que está na Constituição, tem um outro poder que vai ter que agir, seja o legislativo, seja o judiciário, vai ter que intervir e falar, não é bem assim. Como aconteceu, por exemplo, a irritação do presidente foi por conta da expulsão que ele fez dos diplomatas venezuelanos, né? Imagina, numa pandemia que nós estamos, lembrando que nós fizemos chegamos nesse domingo a mais de 100 mil casos do coronavírus, a mais de 7 mil mortes, e o presidente nunca coloca essa pandemia na sua pauta. O que está na pauta dele é expulsar embaixador e diplomatas da Venezuela do Brasil. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, muito bem decidido, falou que não, derrubou a decisão lá, a expulsão, e falou que não é o momento, nós temos uma crise aí, como que vai, por exemplo, tirar esses diplomatas, são mais de 30 diplomatas, me parece, com famílias, como tirar esse povo aqui do Brasil nessa hora, tem um problema de voo internacional, enfim, não é momento, aí pode ser discutido lá na frente, é prerrogativa do presidente, mas não é o momento de se fazer isso. E aí o presidente ficou irritado e foi ontem, então, nessa Corona Fest antidemocrática democrática e fascista, defender lá, ameaçar os poderes, falar, chega, basta, e se ficar desse jeito, nós vamos fazer cumprir a Constituição a qualquer custo, né? Ninguém entendeu o que é isso, porque quem está cumprindo a Constituição foi o ministro Luiz Roberto Barroso, ele exerceu uma prerrogativa dele como magistrado, como ministro supremo, tomar uma decisão num algo que não cabia, enfim. Agora, o presidente não consegue entender isso, ele acha que por ser presidente da República, por ser chefe de um poder executivo, ele pode fazer o que quiser, ninguém pode fazer nada. Não é assim. Existe um sistema de freios e contrapesos justamente para evitar o abuso do poder, como ele, reiteradas vezes, vem fazendo. Ele não consegue entender isso, correto? Bom, no livro da Thaís Oyama, chamado Tormenta, né, falando sobre o início, o primeiro ano do governo Bolsonaro,
ela fala um capítulo lá que chama o presidente Bolsonaro de presidente das pequenas coisas, né? Porque ao invés de o presidente se preocupar com pautas importantes, grandes, de interesse do Estado, ele fica se preocupando com pautas pequenas. Ela tem um exemplo aí que era brigando para levar a embaixada de Jerusalém, de Israel para Jerusalém, né? Lá no Oriente Médio, levar a embaixada para Jerusalém, criando um problema aí com o mundo árabe, que não aceita, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Enquanto estava tendo a reforma da Previdência que tocou, ele nem se tocou com a reforma da Previdência, acabou saindo aí, o Congresso abraçou a reforma da Previdência e fez, se dependesse dele, não ia para lugar nenhum, né? E nesse caso não é diferente, então assim, ele está preocupado com embaixada, com diplomatas da Venezuela, no meio de uma pandemia que já matou mais de 7 mil pessoas, que já chegou mais de 100 mil pessoas e continua aumentando a cada dia mais. Então é um presidente realmente das pequenas coisas. Agora, o que eu quero dizer é que eu acredito na democracia, acredito muito nas instituições, as instituições estão consolidadas. Nós passamos por várias experiências ao longo desses 30 anos que testaram a nossa democracia e ela foi aprovada. Tivemos um impeachment lá no início do processo de redemocratização, né, em 1992, primeiro presidente eleito. Todo mundo falava que ia ter intervenção militar, que os militares vieram nada. Foi feito aí o impeachment e o Brasil conseguiu passar tranquilo. Tivemos crises políticas gravíssimas ao longo desses últimos anos, é o mensalão, é o petrolão. Tivemos no governo Temer agora muitas crises políticas. E o Brasil e a nossa democracia passou ilesa. Nós tivemos a cassação de outra presidente em 2016 e os petistas diziam que vai ter luta, que vão para a rua, vamos resistir. Resistiram nada. A democracia brasileira venceu. Depois nós tivemos a prisão de um ex-presidente corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, mesma forma que vamos resistir, vamos para a rua e vai ter guerra, teve nada. As instituições mostraram que estavam funcionando, totalmente harmonizada, com todos os trâmites tranquilos, as instituições tranquilas, não tivemos nenhum problema e a coisa foi. E não vai ser diferente dessa vez, não vai ser diferente. E ele falou ontem, por exemplo, nesse domingo, que ele tem as Forças Armadas lá dentro. Primeiro que as Forças Armadas desmentiram, que não vai embarcar nessa aventura maluca que ele quer criar aí, enfim, criou um factoide, se reuniu com o chefe das Forças Armadas para discutir um outro tema no sábado e quis usar isso como se ele estivesse discutindo um possível golpe no Brasil. Bobagem, não vai ocorrer isso, até porque o Bolsonaro, ele não é bem visto no meio militar. Os generais nunca toparam ele. O Bolsonaro, ele só não foi expulso como capitão do Exército porque ele teve que fazer um acordo e ele pediu baixa do Exército, porque ele estava planejando jogar bomba dentro de quartéis para cobrar melhores soldos para os praças e tal, e por isso quase foi expulso, só não foi expulso porque fez esse acordo. Depois, como deputado, ele ficava entrando nos quartéis fazendo inferno contra os generais proibiram a entrada dele nos quartéis. Ele só veio fazer paz com os generais em 2011, quando a Dilma criou a Comissão da Verdade, que ia revisitar aí os crimes da ditadura militar. E aí os generais não tinham muitas vozes aí, apostaram nele e o apoiaram e passaram a ter uma relação de tolerância com o Bolsonaro. Mas nunca o Bolsonaro foi visto como alguém de confiança do generalato brasileiro. E fora isso, as Forças Armadas amadureceram, viram o erro que foi, quanto que custou a imagem das Forças Armadas, aquele golpe aventureiro de 1964. As Forças Armadas hoje são maduras, nós estamos há 30 anos, as Forças Armadas são guardiões da nossa Constituição. Elas são forças de Estado e não de governo e sempre se comportaram desse jeito. Elas têm muito compromisso com o processo democrático. Agora, o que precisa? Chega de notinha de repúdio. De presidente do Senado. O presidente do Senado nem falou nada dessa vez, né? De Câmara, de OAB, enfim. As instituições precisam agir, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Chega de notinha de repúdio. Nós precisamos reagir e reagir fortemente para que o Bolsonaro, a sua ânsia autoritária, se segure. Eu não tenho dúvida que a democracia vai vencer.
Tem lá aquele grupo de fanático em todo lugar, no Tocantins, todo lugar tem um grupo de fanáticos semiletrados que apoiam esse maluco irresponsável que não está nem aí com o país diante de uma crise que já matou mais de 7 mil pessoas e pode matar mais milhares de pessoas. Então é um grupo de maluco igual a ele, de analfabeto funcional igual a ele, que está ainda segurando isso. Mas eu tenho certeza que a sociedade que pensa, a sociedade que tem compromisso com o país, não vai aceitar, e as instituições estão fortalecidas, nós vamos vencer. Eu não tenho dúvida, a democracia vai vencer o autoritarismo do Bolsonaro e dos seus maluquetes que os acompanham em tudo quanto é bobagem que ele fala, correto? E vamos torcer por isso, nós queremos o bem do Brasil. Pessoal, é isso, nós voltamos então na próxima edição falando de um outro assunto importante aí da nossa política. Um abraço.